A palavra de hoje é... Quem quer ouvir a palavra hoje? Quem está aqui para ouvir a palavra hoje? Quem está aqui para ouvir essa mensagem de Deus hoje? Hã? Quem quer ver Deus falar hoje? O título da nossa mensagem é Sem união não há vitória. Hoje a gente vai falar sobre um tema e um assunto muito polêmico, né? Vamos entrar na palavra. Livro de Mateus. Se você está aí com a tua Bíblia aberta aí, quiser abrir a Bíblia, pega a palavra do Senhor aí, amém? No livro de Mateus, capítulo 12 de Mateus. Capítulo 12 de Mateus, versículo 9. Posso ler? A palavra do Senhor diz: Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda sua mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderia matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles, e advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis que meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória, a justiça. E em seu nome as nações porão a esperança. Então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo-se contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Pai, aqui está a tua palavra. Aqui está, Pai, a palavra de hoje. Senhor, fala conosco através dela. Fala com essas vidas que estão aqui comigo ao vivo. E elas sejam transformadas e libertas, em nome de Jesus. Quem está chegando agora, um bom dia para vocês. A graça e paz esteja sobre a vida de vocês. Que vocês estejam bem. Amém? Alda Diniz, eu já vou orar para você, tá? Aguenta aí. Irmãos, a mensagem de hoje é: sem união não há vitória. Mas pastor Paulo, o que você quer dizer com essa palavra, sem união não há vitória? Irmãos, Jesus Cristo,
após ele chegar no dia de sábado, ele começa a ver pessoas doentes, ele começa a ver pessoas com problemas, pessoas passando por lutas, pessoas passando por adversidades. No Velho Testamento, alguma dessas situações, devido à criação do mundo, quando Deus descansa, após criar o mundo, algumas situações eram proibidas. Eram proibidas algumas situações. E aqueles que buscavam conhecimento da palavra, conhecimento da Torá, que era a palavra antigamente, eles anulavam o dia de sábado como o dia de fazer a obra. Jesus Cristo, ele vem com uma proposta. E essa proposta não é quebrar aquilo que tinha sido feito, mas era acrescentar amor àquilo que tinha sido feito. Jesus, ele começa a mostrar misericórdia num ambiente onde as pessoas estavam sofrendo. Para muitas pessoas, no sábado era um dia que não podia fazer milagres, orar, não podia interceder. A pessoa estava morrendo, ela ia morrer. Ela ia ter que passar pelo vale da sombra da morte até chegar segunda-feira para alguém socorrê-la. Vamos lá. Se você estiver doente, da sexta-feira para o sábado você passar mal, um problema no seu estômago, você vai deixar de buscar um hospital para você ser socorrido porque é sábado? Jesus, ele está ensinando para aqueles homens e mulheres que estavam acompanhando que o homem da mão atrofiada, ele não ia esperar até segunda-feira, porque não tem a ver com mandamento, não tem a ver com mandamento, tem a ver com amor ao próximo, tem a ver com amor. A palavra diz que Jesus, ele vai e pede para aquele homem esticar a mão, e a mão no mesmo instante ela fica o quê? Curada. Um homem que tinha uma deficiência era aleijado, a mão dele é restaurada em segundos. E a palavra diz que não para por ali. Jesus começa a curar outras pessoas que estão naquele lugar. E ali os fariseus começam a persegui-lo, dizendo: vamos achar alguma coisa para matar ele. E o que acontece? Jesus continua curando. Jesus continua operando. Jesus continua fazendo aquilo que tem que ser feito. Até encontrar com o cego. E o cego foi a gota d'água para que as pessoas blasfemassem contra Jesus. Quando aquele cego é curado, Jesus começa a receber outras blasfêmias. Olha lá, está expulsando o demônio em nome de Beelzebu, o líder dos demônios. E Jesus, sabendo da intenção deles, começa, com a sua imensa sabedoria, dar mais um ensinamento para os hipócritas, dar mais um ensinamento para os fariseus. Como pode um reino subsistir com o próprio reino? Como posso eu expulsar os meus próprios demônios? Como posso eu lutar contra o meu próprio reino? Jesus está explicando. O demônio não luta contra o demônio. Não tem como o demônio expulsar o outro demônio, porque eles estariam entrando em conflito. Jesus, ele dá esse ensinamento, e ele diz que quando ele expulsa, ele opera pelo Espírito de Deus. Ele faz a obra de milagres, libertação pelo Espírito de Deus. Por que o diabo caiu por terra aqui hoje na live? Porque quem está conosco aqui é o homem de branco, mais conhecido como filho de José, mais conhecido como a linhagem de Davi,
mais conhecido como Filho de Deus, mais conhecido como Cristo, mais conhecido como aquele que veio para salvar a humanidade. Ele curou aqui hoje, ele libertou. E Jesus, ele diz que sem união, que sem ele e o Pai dele, milagre não acontece. Se Jesus não andar com quem está do lado dele, o milagre não acontece. É a mesma coisa, se eu não andar com Jesus, como que eu vou expulsar a pombagira? Como que eu vou expulsar os demônios? Como que eu vou expulsar a enfermidade, o câncer? Como que o milagre acontece? Como que o milagre acontece se não tem Jesus do nosso lado? O demônio não vai tirar o trabalho de macumba que fizeram para você, porque outro demônio mandou tirar. E aonde você quer chegar com essa palavra? Trazendo para a nossa vida, para a nossa carne. O que está matando hoje os lares é a falta de união. Irmãos, a falta de união traz a divisão, a falta de união traz a divisão dentro do lar. Jesus, o maior ensinamento que ele dá é que um reino não pode se subsistir, ele não pode existir, ele não pode se manter de pé se dentro da casa dele, se dentro do lar dele, eles não conseguem se entender para trabalhar. O demônio, ele trabalha junto um com o outro para destruir a vida dos homens. Ele trabalha em união, como uma empresa buscando resultados. E a empresa, para ter resultado, para ela chegar a alcançar resultado financeiro, ela tem funções designadas. Tem uma pessoa que trabalha no RH, tem a pessoa que trabalha na produção, tem a pessoa que trabalha no almoxerifado, tem a pessoa que trabalha no ambulatório, tem a pessoa que trabalha no carregamento, tem a pessoa que faz a entrega no carregamento. É o que? Um conjunto de pessoas buscando o mesmo resultado. Então não tem como o resultado ser negativo se todos estão buscando o mesmo resultado. Irmão Paulo, eu não estou entendendo o raciocínio. Você tem um filho, você tem uma filha. Você pega esse filho seu e ele estava fazendo coisa errada. Ele estava passando dos limites. Ele estava fazendo aquilo que não pode. Aí você comenta com o teu marido. O teu marido, ele vai chamar o teu filho e a tua filha para conversar. E nesse diálogo, pode ser que o seu coraçãozinho de mamãe fique meio dodózinho, fica triste, fica brava, e você não suporta a correção do marido. O marido está corrigindo e você vai lá e intervém. Ah, mas não precisa ser desse jeito. Mas não precisa falar desse jeito, na frente da criança, na frente do filho, na frente da filha. O que você está fazendo para o teu marido, você está tirando a autoridade dele. A mamãe vai chamar a atenção do filho, vai puxar a orelha do filho, e vai lá o pai e corta a mãe. Ele está tirando a autoridade da mãe. Tudo que há em discordância dentro do lar traz problemas. O diabo, ele trabalha através de divisão. O diabo, ele trabalha através da divisão. Ele tenta dividir pai de mãe, filho de pai, né? Ele tenta trazer para o teu lar a destruição, para o teu casamento, através da divisão. No teu trabalho, ele tenta trazer a divisão. Essa é a função do diabo.
Deve ter pessoas aqui que já jogaram, né? Vamos falar de jogos. Jogos de estratégia, jogos de guerra. Quando vocês criam um exército para batalha num jogo, esse jogo, a função dele é batalhar contra o outro inimigo. Só que para você se batalhar com outro inimigo, você tem que ter uma preparação. Você tem que aumentar a tua arma bélica. Tanques, soldados, armazéns. Vocês têm que preparar um exército para que vocês vão e consigam derrotar o outro exército. Muitas pessoas estão sendo destruídas porque não têm sabedoria. Começam a ir na igreja. Eu fui fazer uma visita para uma família, um jovem que está com 24 anos, 23 anos. Começou a ir na igreja agora. O filho do casal. E o que acontece? Qual é o problema nisso, irmão Paulo? O problema nisso é que esse filho está tomando a postura de liderança dentro da casa. Ele está querendo dominar, porque está ouvindo a palavra, e ele está querendo desautorizar o dono da casa. Ele está desautorizando o dono da casa. Ah, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo. Está impondo regras, sendo que não paga uma água, uma força, não compra alimento. E o que acontece com isso? Acontece que isso aí está trazendo divisão. A divisão é por onde o diabo entra. Coisas escondidas, né? O marido faz as coisas e não fala para a esposa. Compra as coisas e não fala para a esposa. A esposa compra as coisas e não fala para o marido. É meu salário, eu faço o que eu quiser. É meu salário, eu faço o que quiser. Eu trabalhei, eu faço o que eu quiser com o meu salário. Divisões. Divisões são coisas que, no ensinamento de Jesus, é o maior problema da família. Pessoas que vão na igreja e obrigam as outras pessoas a irem na igreja por imponência, por força bruta. Se você não for, eu fico de cara fechada. Se você não for, eu não converso mais com você. Se você não for, é isso, é aquilo. Jesus, ele tem uma estratégia. A estratégia de Jesus para a conversão de pessoas não era somente cura. A estratégia de Jesus para ganhar almas não era a cura, não era a libertação. E muitos irmãos crentes, irmãos que estão buscando a Deus, eles não entenderam isso. A porta que está aberta do pecado, ela é fechada através do próprio ser humano que está no pecado, e não de terceiros. A gente pode falar, a gente pode tentar conduzir a vida da pessoa, mas é através da palavra chamada amor. Jesus, ele ganhava as pessoas no bom testemunho. Jesus, ele ganhava as pessoas no ótimo testemunho. Qual? No amor. Jesus, ele vivia na terra e o que carregava os pés dele era o amor. Irmão Paulo, mas como que você fala com tanta propriedade um negócio desse? Jesus falava, ide, não peques mais. Jesus curava, a multidão ficava louca. Irmãos, tenta ir debaixo de uma ponte. Vai lá, bate de frente contra o pecado daquele morador de rua. Olha para ele e fala assim, você vai morrer e vai para o inferno. Fala isso para aquela pessoa. Você acha que ele vai dar ouvido e vai se arrepender do pecado dele?
Ou se você faz assim, ó, chega lá com um copo de leite, um pão com presunto e mussarela, dá na mão dele para ele comer, olha no olho dele e fala para ele assim, ó, Jesus te ama e ele quer mudar a tua vida. Ele quer carregar você aonde você não consegue. Ele quer fazer você andar aonde você não consegue. Ele quer fazer você parar de usar essa droga que você não consegue. Ele quer dar a mão para você se levantar. Isso é a maior forma de ganhar pessoas para Jesus. O amor. Por que eu estou falando isso? E vocês vão entender agora. Na hora que estávamos orando por cura e libertação, presta atenção. Na hora que estávamos orando por cura e libertação, quantas pessoas estavam ao vivo aqui com a gente? 220, 215, 230. Porque pessoas são atraídas por milagre. Pessoas são atraídas, pelo sobrenatural. Pessoas são atraídas por aquilo que elas não enxergam no dia a dia. Acabou a oração, entramos na palavra. Entramos na palavra, o ibope acaba. Porque tem pessoas que não entenderam ainda que Jesus não é um instrumento de milagre. Jesus é a palavra. Jesus não é um curandeiro. Ele não veio aqui para servir, ele veio para ser servido. Pessoas esperam Jesus servir elas, curar elas e sai da live. O problema é que sem união com Jesus não tem vitória também. A união estabelecida no lar, ela começa com o cabeça. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Jesus diz que sem Ele nada poderemos fazer, correto? Correto. Sem Ele nada poderemos fazer. E Jesus é o cabeça. Se Jesus é o centro, é a cabeça, somos nós os braços, pernas, peito, coração. Todos nós formamos o quê? Um círculo. E esses círculos são formados por pessoas que estão buscando o mesmo intuito. O que está acontecendo dentro das igrejas hoje? E eu sou muito perseguido porque eu tenho o dom de libertação, o dom de cura. Eu sou perseguido por isso. Porque Jesus usa eu e os irmãos que estão lá há 20, 25 anos orando, não tem esse dom, tem inveja e ciúmes. O que acontece dentro da igreja? Divisão, ciúmes. A divisão, ela traz sobre os lugares problemas. Então, irmãos, isso aqui é uma lâmpada acesa para a tua cabeça e tua mente. Se você está tendo divisão no teu lar, por falta de sabedoria, comece a mudar os seus hábitos. Eu vou contar o testemunho do irmão Hélio, que da nossa igreja. Ele foi um homem que vivia bebendo todo final de semana, gostava de um forró, gostava de umas baladinhas, antes da igreja. Adorava beber. Miserável. Ele não gastava dinheiro com lanche para beber. Ele bebia, mas não comia lanche, não comia nada, Ele estava com vontade de comer lanche, mas guardava dinheiro, era miserável. E o que aconteceu? Esse irmão meu começou a frequentar a igreja. Começou a ir na igreja pentecostal de Elzé Amor, que a gente vai. E um dia saiu uma revelação lá, através de um pastor, que Deus estava libertando ele da bebida alcoólica. Foi numa tal festa no final de semana. Chegou na festa,
sentou na mesa lá, festinha de criança, sabe essas festinhas? Aí chegou um parente dele lá. E aí, não vai beber? Ah, irmão, agora eu tô indo para a igreja, eu parei de beber. Ah, mas Jesus, na festa, multiplicou o vinho e todo mundo bebeu. Ah, mas então, vou beber então, pega lá o copo. Pegou o copo por cerveja para ele. Encheu o copo. Ele contando pra gente que a hora que ele foi dar aquela primeira golada, deu uma ânsia de vômito dele, a cerveja ficou parada dentro da boca dele. Ele disfarçou, levantou, foi atrás do banheiro lá e cuspiu fora. Naquele dia ele viu que Deus tinha libertado ele da bebida alcoólica. Não conseguia beber mais. E esse homem passou a ter uma procedência. Não é porque ele começou a ir na igreja e parou de beber que ele ia começar a atacar a família dele na casa dele. Pelo contrário, ele não falava. Ele não brigava. Ah, mas você está no pecado, ah, você está nisso, você está naquilo, não. Ele simplesmente pegava a Bíblia dele, ia na igreja e voltava da igreja. Sorrindo, feliz, com a vida mudada, transformada. O semblante dele mudou, a vida dele mudou. E o que aconteceu? A mulher dele é também obreira da igreja hoje. Ele é pregador da palavra hoje. E ele diz que nenhuma vez ele convidou ela para ir. Ela viu ele indo e mudou a sua postura. O testemunho da alegria, o testemunho da vida dele mudou. E hoje eles são unidos pela mesma causa. Então tem gente que briga. Ah, meu marido não muda. Eu estou indo na igreja, eu estou cansado desse homem. Cansado de ver ele bebendo. O nosso testemunho é muito valioso. Não adianta nada, vestido no pé. Não adianta nada. Aquele cabelão bonito, vestido no pé. E sendo que dentro da tua casa você não muda. Sendo que dentro da sua casa você tem a boca suja. Sendo que dentro da sua casa você mente. A procedência é algo que também traz a divisão. E muitas das vezes, as pessoas que carregam a palavra, elas não aprendem a usar a palavra. Jesus, ele diz, mesmo que você tivesse o dom de falar em línguas, o dom disso, o dom daquilo, se você for cheio do reteté, se dentro do teu coração não tiver amor, tudo em vão. Tudo em vão. O que você está querendo dizer, irmão Paulo? Eu estou querendo dizer que você vai na igreja, você está cantando em vão. Você está pregando em vão. Você está fazendo a obra de Deus em vão. Você está desqualificado pelo Senhor dos céus. A doutrina, a sã doutrina. O que é sã doutrina? É a interpretação e entendimento da palavra unigênita de Deus, como você deve se proceder de carne, como você deve seguir de carne, de corpo, alma e espírito, de corpo, alma e espírito. A carne, a alma e o espírito tem que estar numa procedência única, unida. Essa união tem que ser lacrada. Eu não entendi de novo, você vai entender. Não adianta você servir a carne, os banquetes que a carne quer, e você não cuidar da alma e do espírito. A alma também tem que ser alimentada. A alma tem que ser cuidada. Se tiver divisão entre a alma e a carne, dá ruim. O diabo ele trabalha. E como que eu alimento a minha alma? Tem algum alimento no supermercado, na farmácia? Tem. Irmãos, Bíblia, palavra, comunhão, busca. Esse é o segredo. Então vamos lá, para encerrar. A união começa onde? Dentro do lar, dentro da igreja, dentro do trabalho. A união com Deus
e fazendo tudo aquilo que tem que ser feito. Se vocês quiserem realmente ser transformados, precisa mudar postura. Precisa mudar a postura. Por que o diabo ele se ajoelha? Por que o diabo ele se ajoelha para Jesus toda vez que eu oro? Por que vomita macumba? Por que a pessoa vomita macumba? Não é porque eu tenho poder na palavra. É porque quem está comigo é Deus. Não tem divisão. Entendem? Não tem divisão. Então não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem divisão. Eu sirvo. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de servir. De andar. De buscar a face de Deus. Eu busco a face de Deus constantemente e tento viver a palavra amor constantemente. É fácil, irmão Paulo? É fácil, pastor Paulo? Não, não é fácil. A gente amar é engolir, muitas das vezes, um sapo. É engolir palavras que doem. É engolir coisas que a gente às vezes não quer engolir. É perdoar coisas que a gente não quer perdoar. É amar quando a gente não quer. Nossa, o que essa pessoa fez para mim? É muitas das vezes a gente mudar a chave. Mudar a chave é você matar a carne. É matar o seu velho homem. O seu velho homem, numa situação dessa, ele gritava, ele batia. Mas o seu novo homem, ele perdoa e ele ama. Irmãos, é muito complicado, parece complicado. Na cabeça da gente dá um nó, mas não dá. Viver o amor de Cristo é uma transformação. Viver a união que Cristo quer é uma transformação. Os discípulos eram o quê? Todos pecadores, todos falhos. Mas aonde que eles estavam todo o tempo? Em união com Jesus. Pedro, grosseiro, briguento, né? Tentou matar o guarda lá, cortar a orelha do guarda, cortou a orelha do guarda. Judas, traidor. Tomé, via cego sendo curado, morto levantando da cova. E era o quê? Um homem que não acreditava, não tinha fé. Mas aonde estavam todos esses homens? Unidos com Jesus. Unidos com Deus. Aí está o segredo. A união traz a vitória. A união traz a vida. A união traz a paz. Aonde? Em todo lugar que você tiver união, você tem aliança. Em todo lugar que você tiver união, você tem aliança. Em todo lugar que você tiver um aliado com você, você é mais forte. Dentro da igreja, uma pessoa que ora com você, você é mais forte. Dentro do trabalho, você tem uma pessoa que te ajuda, você é mais forte. Dentro do teu lar, se você tem pessoas que estão do teu lado, você é mais forte. Num elo de amizade, no círculo de amizade, se você tem pessoas que estão do teu lado, a vitória é garantida. Vocês têm ideia? Quantas pessoas já não me ajudou? Amigo de verdade. Tem pessoas que são amigos de verdade. Pessoas que, no momento mais difícil da sua vida, você olha e fala assim, meu Deus, se essa pessoa aqui não tivesse do meu lado, onde eu estaria hoje? Já parou para pensar nisso, sabe? Raciocinar? Você já pensou nesse detalhe? Esquece Jesus, faz de conta que é uma pessoa humana de carne e osso, que tem Jesus no coração e um amor muito grande. Em todos os momentos difíceis, essa pessoa pegou a sua mão e falou assim, eu estou aqui. Agora vamos lá, tira essa pessoa da jogada. Essa pessoa que muitas vezes segurou sua mão, se ela não tivesse aplicado o que ela aprendeu, o que ela aprendeu? O amor de Jesus. Se ela não tivesse aplicado esse amor, se ela não tivesse aprendido com Jesus sobre a essência do amor,
e ela não tivesse segurado na tua mão. Eu faço uma pergunta: onde vocês estariam hoje? Agora, nesse instante. Muitas pessoas poderiam falar assim: eu não sei onde eu estaria. Eu estaria no mundo. Eu estaria casado com outra pessoa. Eu estaria, estaria dentro do caixão. Eu estaria já num outro plano. Onde você estaria hoje? Se quando a tua mente perturbada tentou te derrubar, a tua mente perturbada tentou pegar você e espremer você, porque o diabo entrou, ele soprou. Aonde você estaria hoje se não tivesse uma pessoa de carne e osso com amor? Irmão Paulo, o que você quer chegar? Aonde você quer chegar? Não estou entendendo. Se uma pessoa fez a diferença na tua vida, em quantas vidas você pode fazer a diferença também? Através desse mesmo amor que Jesus ensinou hoje aqui. Quantas pessoas você pode falar assim, mais uma que eu salvei para Jesus. E não foi xingando, foi dando um abraço. Foi falando para ela: não desiste. Foi falando para ela: eu te amo. Foi falando para ela: fica comigo para sempre. Foi falando para ela: continua. Vocês têm ideia de quantas almas vocês vão conseguir colocar em cima da rocha? Vocês têm ideia de quantas pessoas vão ficar de pé através do amor? Quantas vitórias vão vir? Quantas felicidades vão ter? Irmãos, tem dia, eu falo porque eu sou homem de Deus. E vocês acham que homem de Deus não chora? Vocês acham que porque o demônio ele se prostra aqui, eu não tenho problemas também? Eu não passo por lutas e preocupações, eu não passo por batalhas, eu não passo por aflições? Isso não tem a ver com autoridade espiritual. Isso não tem a ver com o poder que Deus me deu. Jesus, para a gente encerrar a palavra, Jesus, ele era muito poderoso, não era? Jesus, ele era muito poderoso, poderosíssimo, inteligente, sábio. E o que aconteceu com Jesus Cristo lá no Getsêmani? Estava lá chorando, com medo. Chorando de joelho, com medo. Cadê o homem poderoso? Cadê o homem sábio? Cadê o homem forte? Estava suando sangue, implorando para Deus afastar dele aquele problema, aquele cálice. E daí? Explica para mim. Cadê o profeta? Cadê o homem de Deus, o fortão que batia no peito? Manda vir macumba, manda vir macumba. Cadê? Entendam. Carne é carne. Espírito é espírito e alma é alma. Se não andar alimentado, Jesus estava muito bem alimentado, hein? Jesus estava muito bem alimentado, irmãos. Pensa no homem que tinha união e comunhão com Deus. Não é esse esperrapado que a gente é hoje, não. É um homem de comunhão. E ele chorou. Então toma cuidado para você também chorar. Porque você vai. Você vai chorar. Só toma cuidado. Quando o choro vier, você não desistir. Porque Jesus ele não desistiu chorando. Entendem? Por que não? Porque ele tinha união. Ele tinha união. Ele tinha união. Ele tinha união. Tá, vamos encerrar a palavra. Senhor, aqui está a tua santa palavra, Pai, eu agradeço por ela. Abençoa esse irmão, essa irmã, Pai, por essa palavra poderosa dessa manhã. Senhor,
Eu entrego a vida deles, delas. Eu entrego a família, o lar. E aonde tiver um espírito da divisão trabalhando, sai em nome de Jesus. Você que ouviu essa mensagem, você que ouviu essa palavra, ela vai ser postada. E se você for assisti-la novamente, eu peço para você, envie para o teu ente querido, para o teu familiar, envia para aquela pessoa que precisa receber uma transformação de coração. Vamos evangelizar, meus irmãos. Vamos enviar as mensagens para todas as pessoas que vocês puderem. Jesus está precisando. Jesus está precisando de pessoas com força de vontade para trabalhar. Não somente para ouvir, para trabalhar. Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e a graça e paz esteja com vocês. Em nome de Jesus.